Bom dia a todos, a graça e a paz esteja com todos nós, em nome de Jesus. Pai seja convosco, Pai seja comigo, em nome de Jesus. Bom dia, amados. Eu gostaria de fazer uma oração e ler a passagem que está em Marcos 16, a ressurreição do Senhor Jesus. Senhor Deus, amado Pai, soberano, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor fará em nosso viver, em nossas vidas. Nós te agradecemos pelo dom da vida que o Senhor concede a nós e a nossa família, pela noite de sono reparador, pelo alimento diário, livramentos que o Senhor tem nos concedido, Pai. E são inúmeros livramentos, e assim o Senhor faz na vida de nossas vidas e na vida dos nossos, na vida desse que ouve, que vai ouvir, Senhor. Deus, amado, bendito, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, te agradecemos por todos os teus feitos, Senhor. Maravilhoso tu és, digno de toda honra, todo louvor, toda adoração, exaltação, autoridade, domínio sobre todas as coisas que estão nos céus e na terra, e tudo que nela há. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, pois teu é o reino, a honra, a glória e o poder. Maravilhoso e eterno Pai, soberano, príncipe da paz, Yeshua, Adonai, El Shaddai, Elohim, Deus Jireh, Deus Rafá. Senhor, muito obrigada, Senhor, por todos os teus feitos em nosso viver, em nossas vidas. Nós te apresentamos, Senhor, todas as nossas causas, Senhor, a causa do meu irmão, da minha irmã, desse amado ouvinte, dessa amada ouvinte. Te apresento, Senhor, o Senhor sabe a necessidade de cada um, Senhor. Seja ela qual for, Senhor. Eu te apresento, Pai. Ela deve fazer isso também, porque lá em Filipenses 4, 6 diz, está escrito que nós não estejamos guiados por coisa alguma, mas antes fazer conhecida a Deus através de suas petições, orações e ações de graça, que a paz que excede todo entendimento guardará nosso coração, nossos pensamentos, nossos sentimentos em Cristo Jesus. Então nós devemos, o Senhor diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. E aquele que bate, a porta se abre e se vos-á. Aquele que busca o encontra. Então nós apresentamos diante de ti, Senhor, nossas causas, nossas petições, porque o Senhor é um Deus galardoador, é um Deus que é um Deus abençoador, é um Deus que nós apresentamos, confiamos em ti, porque sabemos que o agir está nas tuas mãos. Maravilhoso e eterno Pai, louvamos o teu nome, te agradecemos desde já. Liberta quem precisa ser liberto. Abençoa, Senhor, todos nós. Senhor, salva para a glória e honra do teu nome. Meu Pai, traz para o caminho aquele que estiver afastado e aquele que ainda não conhece tua palavra, Senhor. Use uma oportunidade, use um meio para que essa pessoa ouça a tua palavra, e assim o Senhor faz. Se o Senhor sempre vai usar alguém para falar a verdade, se a verdade vos libertará, se conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, cura, Jeová Rafá, quem está com algum tipo de enfermidade, Senhor, porque o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, nossas doenças, levou sobre si.
nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor levou sobre si. Pelos seus sofrimentos, suas pisaduras, nós somos sarados. Busquemos, amado, todos os dias. Mateus 6,6. Fecha a porta do teu quarto e ora, que teu Pai que te ouve em secreto te recompensará. Mas a oração que o Senhor nos ensina, a oração modelo, que Ele nos diz, é a oração Pai Nosso. Não oreis em vãs repetições, como muitos que oram, tipo o terço, oram e oram e oram. Mas o Senhor nos orienta, ensina a orarmos o Pai Nosso, conversarmos com Ele como se estivéssemos realmente conversando, porque o Espírito Santo, antes do Senhor subir, Ele disse que invocaria o Pai, não nos deixaria órfãos, invocaria o Pai e o Pai enviaria um outro Consolador. Ele estava se referindo ao Paráclitos. Então nós devemos apresentar o Senhor diante dele, antes de tudo, apresentar diante dele, fazer conhecido diante dele as nossas súplicas, nossas petições em oração, em ação de graça, que a paz que excede todo entendimento guardarão nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Então eu vou ler aqui a passagem que está em capítulo 16, versículo, iniciando pelo primeiro, a ressurreição do Senhor. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. O Senhor havia falecido, tinha sido enterrado, foi crucificado, morto e sepultado. Então Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. Versículo 2. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, logo cedinho, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra? A porta, do sepulcro. Indagaram umas às outras, Questionaram pelo tamanho peso da pedra que estava na porta. Versículo 4. E olhando viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. Versículo 5. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca. E ficaram espantados, Com o anjo do Senhor. Porém, ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis que o lugar onde puseram. Aí, versículo 7. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, E nada diziam a ninguém, porque temiam. Agora lendo o versículo 9. Aparições de Jesus depois da sua ressurreição. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chocados, e ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram.
e depois manifestou-se em outra forma a dois deles que iam de caminho para o campo, né? Aqueles que estavam em caminho de Emaús. E indo estes, anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente, Jesus fala aqui na palavra dele, né? Em Marcos, sobre a incredulidade de muitos, né? Que precisam ver para crer. E indo estes, anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Versículo 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza do coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, versículo 15, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes farás dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Glória a Deus. Ora, o Senhor, depois de lhes dar, de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus Pai. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e firmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Tem um versículo também, né? Que o Senhor, quando apareceu aos discípulos, ele até, para que tivessem a certeza que ali estava o Senhor, mesmo ressuscitado, ele até perguntou se tinha alguma coisa para comer. Aí disseram que tinha peixe e mel, pão e mel. E ele, um peixe, se eu não me engano, foi um peixe e mel. E ele aceitou, para eles verem que realmente era o Senhor. O Tomé mesmo, ele só acreditou quando ele chegou a tocar nas mãos do Senhor. As mãos furadas do Senhor. Amados, hoje em dia nós falamos da palavra do Senhor. Muitas pessoas creem e outras não. Não é verdade? Uns creem, mas ficam colocando sua fé em doutrinas vãs. Dizem que creem no Senhor, mas se deixam levar por doutrinas diversas. E não é isso que o Senhor ensina. Deus Todo-Poderoso, Ele amou o mundo de tal maneira, após o pecado ter vindo ao mundo por outro homem, vindo o pecado por Adão, onde abundou o pecado, superabundou a graça através do sacrifício de Jesus. Deus deu seu Filho amado para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, assim, muitos, embora dizem que amam ao Senhor, mas o Senhor disse que muitos o amam, mas o seu coração está longe dele. Por quê? Ama, mas não obedece a palavra dele, quando ele diz que a pessoa, para ser salvo, para alcançar a vida eterna, necessita
que é diferente de precisar. Necessita se render ao Salvador, reconhecer o Filho de Deus vivo, Jesus Cristo, que o sacrifício dele não foi em vão, foi para nos salvar, ele veio com esse propósito. Então, todo ser humano, não é um, não é outro, todo ser humano necessita do Salvador para herdar a vida eterna. Se assim não fizer, a Bíblia diz que essa pessoa já será condenada. O Senhor virá buscar pela segunda vez, ele virá, e essa vez ele vai vir para buscar os seus adoradores, os seus verdadeiros adoradores, aqueles que o seguiram em espírito e em verdade, o amam, o adoram. Então, se a pessoa ainda não fez, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar-o enquanto está perto. Eu estou falando Isaías 55:6. Amados, eu gostaria de deixar uma palavra também aqui. Todo aquele que é fiel a Deus, presta bem atenção. Todo aquele que ama a Deus, que serve ao Senhor, ele deve ser fiel. Se ele é fiel ao ser humano, aliás, se ele é fiel a Deus, ele deve ser fiel ao ser humano. Ele deve ser fiel à sua esposa. E aqui especificamente, tratando da esposa, do marido, a mulher deve ser fiel ao seu esposo. Da mesma forma, o marido deve ser fiel à sua esposa. Amados, algumas pessoas precisam parar com esse negócio de estar se influenciando por A, por B, porque às vezes existe alguém que não gosta da pessoa. Você está num processo, num propósito, existe alguém ali influenciando de forma contrária. Então, a pessoa não tiver uma direção de Deus, a pessoa não tiver uma firmeza no que quer, realmente, a pessoa fica sendo influenciado por pessoas que não querem que a relação dê certo. Então, vai e faz aquilo que é de errado. Nós devemos buscar a direção de Deus. Se você é fiel a seu marido, se você é fiel à sua esposa, você não tem que estar dando ouvidos a palavras de pessoas que não estão na mesma visão. Porque acontece isso. Quem ama tem fidelidade. Existem os frutos do Espírito. Os frutos, essa semana foi ministrada a palavra, os frutos e os dons espirituais. Quem ama a Deus, ama a sua mulher. Lá em Efésios 5:25, a palavra do Senhor diz que o homem deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e se doou a ela, e se dá a ela, e também como ama o seu próprio seu próprio corpo, assim ele deve amar a sua esposa. A mesma coisa é a esposa, ela deve amar o seu marido, ter fidelidade. Não pode haver infidelidade, amado. Quem é fiel a Deus é fiel ao seu marido, é fiel à sua esposa. E parar com esse negócio, está sendo influenciado por pessoas que dizem que o errado é o certo e o certo é o errado. Não, aquilo ali tem um jeitinho, não tem jeitinho. Ou você é fiel ou você não é fiel. Ou você é fiel ou você não é fiel. Quando você espera, não espera, né? Mas assim, acontece de um homem que não tem conhecimento da palavra de Deus. Nós sabemos que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Mas se a pessoa tem conhecimento da palavra de Deus, é um homem de Deus, e vive fazendo coisas como se fosse um homem do mundo,
essa pessoa não está firmada na rocha. Essa pessoa precisa ter um conserto na vida dele. Parar com esse negócio de estar sendo influenciado por A, por B, porque A, B disse que isso aqui vai ser bom, que isso aqui... Porque existe muito machismo, sabe, amados? Existe o tal do machismo. E acha que porque é homem pode fazer acontecer, não é por aí. A palavra de Deus, o que é que a palavra de Deus nos orienta? E nos ensina, nos exorta e nos afirma. Por quê? Porque está escrito os dons espirituais, os frutos do Espírito e os dons espirituais. E a fidelidade é uma delas. Quem é fiel a Deus é fiel a seu esposo, é fiel a sua esposa. Quando se vê uma coisa dessa vindo de uma pessoa que não conhece a palavra ou não está firme na palavra do Senhor, é até mais aceitável. Mas uma pessoa que já conhece a palavra de Deus, é um homem de Deus, ele prega, ministra essa palavra. Por que esse homem vai ser infiel à sua esposa? Ou se for uma missionária, uma pastora, por que ela está fazendo contrária à palavra de Deus? Quem ama a Deus é fiel a seu esposo, é fiel à sua esposa, é fiel a seu chefe, seu superior. Amados, eu queria abrir um parênteses aqui, olha. O fato de você congregar numa igreja e você almejar, vamos supor, a casar com uma pessoa, porque acontece às vezes de uma outra denominação, não quer dizer que você foi infiel a seu superior, a seu líder. Não quer dizer isso. Existem casos que a pessoa, às vezes na própria denominação, não encontra uma pessoa de acordo, uma pessoa que foi dada por Deus, indicada por Deus. Então, acontece a pessoa às vezes encontrar em outra denominação. Eu já vi isso várias vezes. Quando eu congregava, inclusive quando eu fiz terapia do amor, eu vi. E eles se unem e se firmam numa denominação. Sim, acontece. Ou ele vai para dela, ou ela vai para dele, e se firmam. Mas deve haver fidelidade. Primeiramente a Deus. Temor, temor. A palavra-chave é temor, reverência às coisas de Deus. E onde há referência numa pessoa que está sendo infiel. Aonde há referência, onde a pessoa não está tendo temor às coisas de Deus. Porque se ele tem temor às coisas de Deus, ele não vai trair a sua noiva. Ele não vai trair a sua esposa. Ou vice-versa. Ela não vai trair ele. As tentações vêm. Mas antes, o que é que a palavra do Senhor diz? Que o Senhor, ele dá subsídios, ele dentro da sua palavra, dentro do seu espírito, ele dá condições da pessoa resistir, porque é o Senhor, é o Espírito Santo, é o Paráclitos. A pessoa resistir àquela tentação. Se a pessoa estiver no Espírito, a pessoa resiste à tentação. Então, a fidelidade, quem ama ao Senhor, quem tem temor ao Senhor, tem temor também às coisas concernentes a Ele, as coisas. O que é que a palavra do Senhor diz? Está escrito em Filipenses 4:8. Tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for puro, justo. A infidelidade é justa? É algo justo? Não, não é. É injustiça. Tudo que for justo,
tudo que for amável, tudo que de boa fama, se há algum louvor nisso pensarem, nisso praticar e o que foi ensinado. Quanto mais, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, o que também aprendeste e recebeste e ouvistes e vistes em mim, isso é o apóstolo Paulo nos exortando aqui. Isso fazei e o Deus da paz será convosco. Então, amados, não há. Eu sei que nós devemos perdoar. O Senhor nos ensina a perdoar. Mas vamos combinar, vamos pensar que. Vamos refletir nessa palavra. Quem tem conhecimento da palavra de Deus, que deve haver fidelidade. A pessoa está num propósito de casamento e é sabido, chega ao seu conhecimento, que ele esteve com outra mulher, mesmo estando no propósito. É admissível uma coisa dessa? Vocês acham que é admissível? Se a palavra do Senhor diz que nós devemos, quem tem o Espírito Santo, quem busca o Espírito Santo, quem é fiel, quem crê no Senhor, quem serve ao Senhor e o segue, e o serve, é fiel a Ele e é fiel às coisas concernentes a Ele, principalmente vindo de uma liderança, de uma pessoa que prega, ministra a palavra do Senhor. Olha, amados, eu aprendi que a fidelidade é algo, por isso que o Senhor, ele não admite, ele não aceita, é abominação para ele quando a pessoa coloca o Senhor em segundo plano, terceiro plano, segundo lugar, terceiro lugar, e tem pessoas que não botam em lugar nenhum. Tem idolatrias na sua vida, ele não aceita idolatria, a pessoa deve servir ao Senhor, em espírito e em verdade, não ter imagens dentro da sua casa, não colocar sua fé em vãs doutrinas. Lá em 1 Timóteo 4 nos mostra, a palavra do Senhor nos revela, relata que haveriam vãs doutrinas, falsos mestres. Então, quem é fiel a Deus não se deixa levar. Isso é no geral, num contexto geral. Ao segui-lo, é fiel na caminhada, não dá ouvidos a vãs doutrinas, busca seguir a palavra dele, amar e praticar a palavra dele. E quem é fiel a Deus é fiel ao ser humano. É fiel, vamos supor, no seu trabalho, a menos que ele esteja já sabendo alguma coisa, algum acordo, alguma coisa, e já tem algo lá na frente esperando ele. E ele já entrou em acordo com a sua liderança da empresa atual. Mas, assim, existem algumas exceções, mas nós sabemos que a fidelidade é algo muito importante, principalmente quem segue Jesus, principalmente. Então, se você é fiel, se você segue ao Senhor, você tem fidelidade no seu DNA, você tem fidelidade no seu eu. Não tem que estar dando ouvido a vozes estranhas. Ah, faz assim que... Gente, tem muita gente que quer ver o fracasso dos outros, a derrota dos outros. Então, se puder dar uma empurrar ali o dedinho para a pessoa se ferrar lá na frente, ele vai fazer, ela vai fazer, influenciando para que algo não dê certo. Então nós devemos, todos nós, eu sei que tem muitos homens de Deus
que eles são pautados na palavra de Deus, e ele não abre mão disso, ela é pautada na palavra de Deus, e ela não abre mão disso, e glória a Deus por isso. Mas existem pessoas que estão dando vazão aí a influências negativas, que fica dizendo, olha, faz aqui o errado, que isso aqui vai dar certo. Não, você fizer o errado, vai dar errado, meu irmão, minha irmã. Se você fizer o errado, vai dar errado. Seja fiel ao seu marido, seja fiel à sua esposa, seu noivo, sua noiva, sua namorada. Seja fiel ao seu chefe, seja fiel ao seu líder. Amados, eu pleiteei casar com uma pessoa, sendo de outra denominação, mas isso não quer dizer que eu não amo a igreja que eu estava congregando há anos. Eu tinha um chamado, eu tenho um chamado, que há muito tempo, antes de congregar naquela determinada igreja, eu já havia feito um curso, participei de palestras, eu tenho até o certificado de um encontro para casais, para solteiros e para casais. Então, assim, eu almejei, não foi agora, há anos atrás eu fiz. Então, pode acontecer de você encontrar, às vezes, acontece de você encontrar alguém em outra denominação. Se você não encontrou naquela denominação que você congrega, mas acontece que a pessoa deve ser fiel, primeiramente a Deus, principalmente se for uma pessoa conhecedora da palavra de Deus. E como é que é isso? A dizer que a pessoa está num propósito com alguém e a pessoa colocou uma segunda mulher no caminho? Como é que é isso? Olha, amado, isso não é aceitável não, viu? A uma pessoa que conhece a palavra de Deus, isso não é aceitável não. O Senhor não se agrada disso não. O Senhor é um Deus perdoador, mas a pessoa precisa ter discernimento. E um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem discernimento. Por quê? Porque é um dom que o Senhor nos concede a todos os filhos de Deus. O dom do discernimento de espíritos, o dom do discernimento das suas ações, do que você está praticando. E você fazendo errado, não vai dar certo, porque você precisa fazer o certo, para que dê certo. No meio do caminho você pode errar em algumas coisas? Pode. Mas olha, vamos pesar, vamos ver, vamos pesar, vamos analisar, que eu quero dizer, vamos refletir que tipo de comportamento aquela determinada pessoa está tendo. Que tipo de comportamento? Se nem casou ainda e já está tendo um comportamento desse. Então, assim, que essa palavra fique para reflexão. A palavra do Senhor, ela nos é inspirada, toda a palavra, toda a escritura é inspirada para ensinar, exortar, redarguir, em espírito, apta para discernir. Ela vai de juntas e medulas e apta para discernir o coração do homem. Então a pessoa não pode, precisa vigiar mais, precisa vigiar, parar de estar dando ouvidos a... Existem pessoas que ficam dando ouvido a A, a B, a C. Eu não sou assim não, viu? Eu não sou assim não. Eu busco... Geralmente a gente tem assim aquela pessoa de referência, que você vê que aquela pessoa ela prega a palavra verdadeira, é pautada, ou aquelas pessoas que pregam a palavra, ministram a palavra verdadeira. Existem muitos. Então você precisa ver se a pessoa ter discernimento, ver se a pessoa realmente está pregando a palavra genuína, a palavra verdadeira. Porque as más influências, olha o que o Espírito Santo está dizendo aqui, está me revelando, as más influências corrompem o bom costume. Às vezes,
Se a pessoa não tiver discernimento, vem uma palavra negativa, contrária. Eu vou falar, tipo assim, trai, que com isso aí você vai ganhar ela. Trai, bota outra no lugar, que com isso aí ela vai ficar com medo de te perder. Não é por aí não. Não é por aí não. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Nós buscamos, amados, nós que somos de Deus, pessoas fiéis, pessoas que buscam servir ao Senhor em fidelidade. Porque se nós quiséssemos pessoa do mundo, cada esquina tem pessoas que vivem traidores, homens infiéis, mulheres infiéis, em cada esquina tem. Nós buscamos, gente, buscamos assim, nós não estamos à procura, mas eu digo assim, quando nós oramos, nós queremos, pedimos ao Senhor. Uma pessoa passa 7 anos orando por um propósito, num propósito, fiel, e saber que o outro colocou uma outra mulher no caminho, como é que é isso? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que essa palavra sirva de reflexão, abençoadora. É uma palavra de exortação também. Deus amado, Deus bendito, nós te entregamos todo o nosso viver, toda a nossa família, Senhor. Nos abençoa, nos capacita cada vez mais para te servir, Senhor. Em espírito e em verdade, da maneira que te apraz. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, Senhor. Cura, sara. Quem precisa ser liberto, seja liberto. Quem precisa ser sarado, Pai. Cura, Jeová Rafá, todas as enfermidades, seja de ordem física ou espiritual, Senhor. Em nome de Jesus. Que tudo seja para a glória e honra do teu nome. Amém. Assim seja feito. Deus abençoe a todos, amados. Bom dia.